Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar sobre nanotecnologia, a nanotecnologia voltada para a área farmacêutica, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala mais detalhadamente, fala sobre os conceitos, sobre a parte mais básica da nanotecnologia. Eu vou deixar o link aqui em cima. Se alguém quiser visitar, tiver um tempinho, é bem legal, dá uma base bem legal, tá? Mas assim, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente já tem uma ideia, que é uma partícula pequena, algumas funções a gente já sabe, mas como é que a gente chega nessas nanoestruturas, né? Como que elas são feitas? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre uma metodologia de preparo dessas nanoestruturas, tá? Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo, tá bom? Então, vamos primeiramente relembrar que as nanopartículas elas têm uma estrutura nanométrica, então inferior a 1.000 nanômetros. Elas podem ser de diferentes tipos, né? A gente ouve bastante falar de nanotubos de carbono, lipossomas, então cada estrutura tem uma finalidade específica. Elas podem ser de diferentes formatos e ainda elas podem ter modificações na sua estrutura para favorecer o seu efeito biológico ou a sua ligação com o receptor. Então, tudo são parâmetros que estão envolvidos na ação dessas nanopartículas no organismo, né? E com que finalidade, né? Em alguns casos é utilizado para controlar a liberação de fármacos, em outros casos para reduzir o número de doses administradas, para alterar alguma particularidade, para reduzir efeitos, né, os efeitos tóxicos, né? Então, basicamente, são essas os parâmetros envolvidos nas nanoestruturas. Então, como eu falei para vocês, hoje eu vou falar de uma metodologia de preparo dessas nanoestruturas, que é a metodologia chamada de deposição interfacial de polímero pré-formado, tá? Então, essa metodologia, ela está dividida em duas fases, né? Eu tenho uma fase orgânica e uma fase aquosa. A fase orgânica, ela é composta por um solvente orgânico, um polímero da sua escolha, né? Existem diversos polímeros para utilização ah, na nanotecnologia farmacêutica, né? E todos vão interferir no modo de ação, né? Existem óleos também que podem ser utilizados também com diferentes características farmacológicas ou não, que vão afetar a ação, né? O fármaco de escolha e um tensoativo de baixo EHL, que é o equilíbrio hidrolipídico, né? E ainda tem a fase aquosa, como eu comentei, que é composta de água e de um tensoativo de alto EHL. Essas duas fases, elas são agitadas separadamente e depois a fase orgânica é injetada por meio de um funil específico na fase aquosa, também sobre agitação, tá? Ao final, o solvente orgânico ele é evaporado e o volume é ajustado. Tá? Então, basicamente, resumidamente, essa é uma das formas de preparo. Por meio dessa metodologia, a gente pode obter nanocápsulas e nanoesferas, né? Dependendo de que polímero, do óleo, se a gente coloca ou não, a gente consegue obter essas estruturas. Tá? Aqui eu tenho a nanocápsula de duas formas, onde eu posso ter o fármaco dissolvido no núcleo oleoso, ou eu posso ter o fármaco adsorvido à parede polimérica da nanocápsula. Isso tudo é em função das características do polímero, das características do fármaco, com o que ele tem mais afinidade, tá? E também eu posso ter dois tipos de nanoesferas, onde o fármaco pode estar retido na matriz polimérica dessa nanosfera, ou ele pode estar adsorvido ou disperso molecularmente na matriz polimérica das nanoestruturas, né? Aí, então, eu finalizei o meu preparo, né? Eu preciso, então, verificar as características dessas estruturas, se elas realmente são nanométricas e se elas têm as características adequadas, as características físico-químicas, né, adequadas para a utilização. Então, basicamente, a gente tem alguns testes, tá? Claro que dependendo do tipo de fármaco, dependendo de que
para que se quer, né, qual o objetivo, alguns parâmetros vão alterar. Mas, basicamente, eu tenho essas análises para avaliar as características nanoestruturais. Eu vou avaliar o pH dessa formulação, eu também avalio a distribuição granulométrica, o índice de polidispersão, que é a dispersão de tamanho dessas partículas, o potencial zeta, que é o potencial de superfície, tá? Esses parâmetros são avaliados por esse equipamento aqui, tá? Ainda é feita a avaliação morfológica, utilizando microscópios. É necessário avaliar o teor do fármaco, né? Se eu não perdi fármaco durante esse processo, a eficiência de associação desse fármaco à partícula, né? Ainda é feito análise reológica para avaliar a viscosidade e também a análise de rastreamento de nanopartículas. Então, essas análises basicamente para definir se eu tenho uma nanoestrutura e se ela está com as características adequadas, né, para utilização. Na sequência, a gente vai evoluindo, né? Se é um fármaco, uma estrutura nova, com um fármaco novo, a gente passa para ensaios em células, enfim, vai evoluindo, né? Mas basicamente seria isso. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Até mais!